Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 18 Oh, glória a Deus. ao versículo 20. Amém? Assim diz Glória a Deus. a palavra do Senhor aos nossos corações. Oh, Jesus glória a lhes Deus. disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Aleluia. A palavra começa com Jesus dando uma má notícia para cada um de nós. Ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Meu Deus. Jesus não viu um algodão doce caindo do céu. Jesus não viu uma picanha para fazer churrasco caindo do céu. Jesus não viu um maço de dinheiro, um maço com R$ 1.000 caindo do céu. Jesus viu o próprio Satanás caindo do céu e sendo atirado à terra. Meu Deus. Essa palavra começa com Jesus trazendo essa notícia nada agradável para cada um de nós. Mas ele continua. Ele continua dizendo o quê? Eis que eu dei a vocês autoridade Meu Deus. para pisarem Meu em Deus. serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Amém? Amém. Ao mesmo tempo, na mesma mensagem, Glória a Jesus. no mesmo ensino que Jesus estava dando ali aos discípulos e dando aqui para nós agora, no mesmo ensino ele traz uma má notícia, que ele viu Satanás caindo do céu e sendo atirado à terra como um raio, não somente ele, mas milhões e milhões de demônios. Mas na mesma mensagem, no mesmo ensino, Jesus Cristo diz o quê? Que ele também nos deu autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões, para pisar no poder de Satanás e fazer tudo isso e não sofrer nenhum dano. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Essa palavra aqui é um forte alerta a respeito do mundo espiritual, a respeito da realidade espiritual que existe ao nosso redor. Satanás caiu na terra. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, na minha mente, no meu entendimento, Satanás estava no inferno. Satanás estava lá na prisão que foi criada para ele. O inferno foi criado por Deus, sabia, gente? Não foi criado pelo diabo, não. Satanás é tão miserável que até mesmo o destino dele não foi ele que fez, foi Deus. A palavra de Deus afirma que quem criou o inferno foi Deus, para destino de Satanás e seus demônios. E temos que entender isso. O inferno não é a terra. É muito fácil a gente olhar, é muito fácil a gente ler notícias ou ver notícias na televisão de lugares terríveis, favela do Rio de Janeiro, guerra em tantos lugares do mundo, fome, miséria. É muito fácil a gente olhar para algum lugar deste mundo, para algum lugar dessa terra e dizer: é um inferno. Ah, não é não, o inferno é muito pior, acredite. O inferno é muito pior. Todo e qualquer fogo que é acendido nessa terra, joga água e apaga. No inferno, não. Todo e qualquer verme que surgir nessa terra, se a gente pisar em cima, esmaga. Se a gente jogar um desinfetante, mata. Se a gente jogar álcool, mata. No inferno, o verme não morre. Todo e qualquer grito de socorro que é dado aqui nessa terra, alguém escuta. Alguém pode ajudar. Mas os gritos de socorro lá no inferno, que muitos irão gritar por socorro, não será mais ouvido. O inferno não é aqui, não. Ainda existe esperança, ainda existe solução enquanto estamos nessa terra. Mas lá no inferno não vai mais haver esperança, não vai mais haver solução. Inferno este que foi criado para Satanás e seus demônios, mas, infelizmente, por negar Cristo, por negar o Salvador, muitos serão jogados, lançados de mãos dadas ao diabo, ao inferno. Mas não é a respeito disso a pregação. A pregação aqui, meus irmãos, é a respeito desse pisar em serpentes, desse pisar em escorpiões. Meus irmãos, Jesus aqui não está nos dando liberdade para descalço
se aventurar a andar por um mato, por um matagal cheio de cobra. Imagine a cena. Aqui na nossa região nós não temos cascavel. Aqui na nossa região nós temos a cobra coral, mas temos uma cobra ainda pior que é a pico de jaca, né? Que é a chamada surucucu pico de jaca. Aqui nessa região tem. Pensa uma cobra miserável. Essa cobra, sobre ela repousa aquela mesma frase a respeito da moto, né? Todo mundo diz que acidente de moto, quando não mata, aleja. A surucucu pico de jaca é a mesma coisa. Quando ela não mata, ela aleja. E Jesus aqui, meus irmãos, não está dando a nenhum de nós aqui autoridade para ir em um mata onde está cheio de surucucu pico de jaca, com as canelas desnudas, com o pé desnudo, e não, eu vou passar, eu vou desafiar essas picos de jaca porque Deus me deu autoridade para pisar na cabeça delas. Ou você vai morrer ou você vai ficar aleijado. A mesma coisa o escorpião. Jesus aqui não está nos dando liberdade para sair por aí e colocando escorpião na mão, andando por um lugar cheio de escorpião, se amostrando. Não. A gente ou vai ser picado e vai sentir muita dor, ou Deus me livre e guarde e vai morrer, dependendo ali da picada. Serpente e escorpião aqui, meus irmãos, nessa palavra, são demônios. São espíritos malignos. E por mais que Jesus tenha dito que Satanás e seus demônios caíram como um raio nessa terra, na mesma palavra, como eu disse, ele também nos dá esse reforço. Eu estou dando para vocês autoridade para pisar na cabeça deles. Eu estou dando a vocês autoridade para resistir. E não somente resistir, mas vencer o poder de Satanás e seus demônios, e sem vocês sentirem nada. Absolutamente nada. Nenhum contra-ataque do inimigo prevalecerá contra a vida de vocês. Meu Deus. Meus irmãos, isso é uma realidade espiritual sobre mim e sobre você, desde que a nossa vida esteja em Cristo. Se a nossa vida estiver em Cristo Jesus, se a nossa vida estiver na verdade da palavra de Deus, se a nossa vida estiver sincera e verdadeira, em quebrantamento, em arrependimento, buscando a mão poderosa do Senhor para nos manter firmes na presença dEle, acredite, Satanás vai olhar para cada um de nós, e independente do nosso corpo, seja franzino como eu sou, seja forte, seja musculoso, seja o que for, é independente do nosso físico. Seja qual for o físico, homem ou mulher, Satanás vai olhar e vai enxergar o espiritual. E Satanás vai enxergar o quê? Um homem e uma mulher cheio da autoridade. Cheio da autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo. E Satanás pode até ousar atacar, porque Satanás não perde viagem não, meus irmãos. Quando Satanás decide atacar alguém, ele ataca, mesmo sabendo que vai perder. Porque foi assim lá no céu. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que houve guerra no céu e Satanás e seus demônios se levantaram para guerrear contra Deus. Satanás não é tolo, eu acredito. Satanás não é burro. Eu acredito que nessa ocasião ele até se precipitou. Vamos dizer que ele tenha sido um pouco tolo, um pouco burro nessa ocasião da guerra no céu. Mas eu tenho certeza que ele iniciou aquela guerra sabendo que ele ia perder. Mais do que qualquer outra pessoa, ele sabia o poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem. Mas Satanás, ele não perde viagem. Mesmo sabendo que vai perder, mesmo sabendo que vai levar uma porrada, Satanás ainda assim, para não perder viagem, ele vai atacar. Eu vou fazer 40 anos esse ano, então eu acompanhei as lutas de boxe do Mike Tyson. Houve um tempo, meus irmãos, que aquele homem já entrava no ringue como vencedor. Porque, misericórdia, o camarada foi o melhor boxeador que existiu. E ele baixinho. Eu tenho certeza que ele deve ter menos de 1,65 m. Forte, é claro. Boxeador profissional. Mike Tyson. Todo mundo que entrava no ringue contra Mike Tyson sabia que ia perder. Mas ainda assim entrava no ringue e tentava trocar soco com ele. A maioria das lutas não durava 20, 30 segundos. Era muito rápido. A gente esperava a noite inteira, só passava de madrugada. A gente esperava a noite inteira para a luta começar. Aí quando a luta começava, 10, 20 segundos depois, o cara já estava no chão, na lona, derrotado. Porque o Mike Tyson era o melhor. Mas ainda assim os oponentes entravam no ringue, mesmo sabendo que ia perder. Assim é Satanás. Satanás ele entra no campo de batalha contra a vida de um crente, contra a vida de um homem, de uma mulher de Deus, sabendo que vai perder, mas ele ainda assim parte para cima. Ele ainda assim parte para cima porque é da natureza dele caída e maligna
fazer guerra contra os filhos de Deus. A Bíblia fala que ele faz guerra contra os filhos de Deus. Meu Senhor. Satanás, ele faz guerra, mesmo sabendo que vai perder. Mas é necessário, meus irmãos, a gente viver essa revelação. Opa, repousa sobre mim um poder de Deus. Repousa sobre mim a autoridade de Glória a Deus. Jesus. Repousa sobre mim o sangue de Jesus Cristo e o poder desse nome poderoso que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E o que nós estamos fazendo? Repito, Satanás não perde viagem. Quando Satanás, que não perde viagem, se levanta para atacar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando as nossas armas. Nós estamos engrossando o caldo diante de Satanás. Nós estamos firmando a nossa fé diante do inimigo e guerreando e batalhando contra ele. Ou nós não estamos usando essa autoridade que Jesus Cristo nos concedeu. Meus irmãos, Jesus Cristo nos concedeu autoridade para vencer. Jesus Cristo nos concedeu autoridade sobre Satanás e sobre seus demônios para batalharmos. Jesus Cristo nos deu poder e autoridade no nome dele para pisar na cabeça de Satanás e seus demônios e não para fugir dele. Não para ficar com medinho dele. Não para ficar tremendo de medo dele. Meu Deus, Satanás está me atacando. Satanás está lançando guerra dentro da minha casa. Tem irmãos, tem irmãs que não devia receber revelação, não. Porque tem irmão, tem irmã que se alguém se levantar, movido pelo poder de Deus, e abrir a boca da seguinte forma: meu irmão, minha irmã, Deus está me mostrando que foi feito um trabalho de feitiçaria contra a sua vida. Misericórdia. Ali mesmo a alma da pessoa desaba. Meu Deus, foi feita uma feitiçaria contra a minha vida e agora quem poderá me defender? Só falta chamar o Chapolin Colorado. Sabendo que Deus já deu o poder. Deus já deu para ela a autoridade. E se Deus está revelando que foi feito algo maligno contra a vida dela, é porque é para ele, é para ela, é para essa pessoa, no nome de Jesus, guerrear e batalhar. Guerrear e declarar que na minha casa não, Satanás. Na minha família não, Satanás. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu te repreendo. Meus irmãos, nós não podemos desperdiçar o que Deus nos concedeu. Fisicamente, temos as nossas fraquezas. Fisicamente, temos as nossas debilidades. Muitas coisas nos faltam na nossa casa, na nossa família. Mas uma coisa que Deus não permite com que falte na vida de um homem e de uma mulher que ora é o poder. É o poder e a autoridade, é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas para guerrear e para batalhar. Eu não sei se vocês sabem, aqui na cidade agora é uma juíza. Durante muitos anos foi juiz, durante algum tempo ficou sem juiz, sem uma pessoa aqui na comarca de Guaratinga, mas hoje é uma juíza. Eu não sei se vocês já viram ela, mas é uma mulher simples. Quem olha assim para ela é uma mulher simples. É uma mulher simples, ela não é uma mulher musculosa, ela não é uma mulher forte. Quem olha assim no olhar dela, nem desconfia que ela seja uma autoridade. Mas essa mulher simples que quem olha para ela não sente medo, com uma simples palavra, com um simples falar, ela pode decretar a prisão do maior valente dessa cidade. Se tem um homem valente nessa cidade, se tem uma mulher valente nessa cidade, essa mulher simples, que não coloca medo em ninguém pela fisionomia dela, basta ela liberar uma palavra e a polícia vai lá e prende. Por quê? Porque ela usa o quê? A autoridade que repousa sobre ela. E assim somos nós, meus irmãos. Da nossa aparência, do nosso físico, da nossa postura, do nosso vestir, Satanás não tem medo. Mas Satanás ele tem medo da autoridade que repousa sobre nós. Da autoridade que é do nome de Jesus. E é necessário, meus irmãos, a gente usar essa autoridade. Caso contrário, o poder de Satanás se sobressai. Tem muitas pessoas que menosprezam Satanás. Tem muitas pessoas que acham que Satanás é um ralé qualquer. Meus irmãos, não é não. O próprio Jesus Cristo, nessa palavra, está dizendo o quê? Está dizendo que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, Jesus está dizendo o quê? Que Satanás tem o quê? Fraqueza? Satanás tem poder. Glória a Jesus. Não faz muito tempo, ano passado, em determinado lugar aqui nessa cidade, eu estava orando de madrugada. Eu já contei isso na igreja. Eu estava orando de madrugada, era mais ou menos umas 3 ou 4 da madrugada, sozinho lá nesse lugar. Só uma ou duas luzes assim acesas, num pátio, num lugar assim aberto. E de repente, eu andando para um lado e para o outro orando,
E de repente eu sinto um arrepio só no meu braço direito. Aquele arrepio assim subindo no braço direito, os pelos do braço arrepiou tudo. E eu senti de olhar para o lado. Aí quando eu olho para o lado, há mais ou menos uma distância entre eu, até onde o irmão Carlinhos está, onde uma distância que o irmão Carlinhos está, vamos assim dizer. Quando eu olho para o lado, dessa distância, eu me deparo com um demônio. Dessa altura assim, ó. Dessa altura. E a cor era um pouco mais clara que essa cor aqui, ó. Era uma cor semelhante à dessa porta, porém um pouco mais clara. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que eu já vi demônio de tudo quanto é jeito, mas uma coisa que eu não me esqueço desse demônio é que ele era musculoso. Ele era definido os músculos, sabe? Os braços assim eram definidos. Eu falei, ué, um demônio que faz academia? Um demônio que pega peso? E ele encardasse forte, um demônio musculoso, estava definido. Os músculos estavam definidos. E eu parei, olhei assim para ele, e ele olhou para mim. Eu, medo eu não senti não, me assustei, é claro que eu vou me assustar. Eu tô num lugar sozinho, orando sozinho, de repente você vê um trem desse, assustado eu fiquei, com medo não. Aí eu escutei, meus irmãos, esse infeliz abrir a boca e dizer o seguinte, olha só o que ele disse, o que você quer, desgraça? Desse jeito. Aí depois que ele fez essa pergunta, ele tipo evaporou, tipo virou assim uma fumaça e evaporou. Sumiu assim, sabe, no ar. Aí eu continuei orando. Continuei orando, até que o dia surgiu. Aí eu fui para dentro lá da casa, onde eu estava hospedado, para tirar um cochilo. Mas, veja, o demônio estava ali. O demônio, meus irmãos, ali. Me desafiando. O que você quer, desgraça? Meus irmãos, nós temos que entender isso. É real. É real. É real. O inimigo é real. O que Jesus Cristo viu é real. Ele viu, ele testemunhou. E ele fez questão de relatar para o nosso alerta, para o nosso despertar. Existe um inimigo nessa terra, existe um inimigo feroz nessa terra. E esse inimigo feroz tem autoridade sobre inúmeros, sobre milhões de demônios. E a fúria dele, e a fúria desses demônios é contra mim, é contra você, os crentes. Homens e mulheres que estão decididos a buscar a presença do Senhor. Satanás se enfurece contra as nossas vidas. Mas sobre nós repousa a autoridade de Jesus Cristo. Mas essa autoridade, meus irmãos, não é de qualquer maneira. A juíza de Guaratinga, ela não acordou um belo dia e disse, agora eu sou juíza. Ah, meus irmãos, acredite, ela teve um longo caminho. Ela estudou, mas estudou, que misericórdia. Se um dia a gente tiver a oportunidade de conversar com ela e perguntar o quanto ela estudou, nós vamos ficar assustados com o quanto que essa mulher estudou. Estudou muito para chegar onde chegou. No nosso caso, não é estudo. No nosso caso, meus irmãos, é oração. No nosso caso, meus irmãos, é obediência à palavra. No nosso caso, é rendição ao Senhor. No nosso caso, é fugir da aparência do mal, é fugir do pecado. No nosso caso, é como eu preguei ontem, é segurar nas mãos de Jesus com as duas mãos, para que, firmado, cada um de nós venhamos estar na presença dele. Sem isso, meus irmãos, nós não temos autoridade no nome de Jesus, não. Sem isso, nós não temos autoridade no nome de Jesus. Pensa uma coisa que me deixa assim chateado e ao mesmo tempo triste com a situação, é quando eu vejo no Facebook, principalmente no Facebook, um homem ou uma mulher postar ali uma frase de fé. Ah, minha vida está na mão de Deus. É Jesus Cristo que ilumina os meus passos. Aí no dia seguinte a pessoa posta uma foto na bagaceira mesmo. Na bagaceira, na farra, sabe lá Deus onde, sabe? Como essa pessoa pode estar sendo iluminada por Jesus? Como Deus pode estar guiando a vida dessa pessoa? É apenas uma frase ali no Facebook. É apenas uma palavra ali escrita de qualquer maneira. A vida daquela pessoa não está de acordo com o que ela está declarando, com o que ela está dizendo. Não é só palavras, meus irmãos. Não é só declarar Jesus está na minha casa. Não é só declarar Jesus está na minha vida. Não é só declarar em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Meus irmãos, repreender Satanás no nome de Jesus, o nome de Jesus não pode sair só da nossa boca, não. Tem que sair do coração. O em nome de Jesus tem que fluir daqui, ó. Porque se sair só da nossa boca, mal a gente termina a falar em nome de Jesus, Satanás acerta a mão na nossa cara.
Tem que sair ali, ó, do íntimo da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Tem que sair da fé. Tem que ser usado com fé em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Sem fé, meus irmãos, é impossível expulsar demônios. Certa vez eu fui chamado, aqui em Guaratinga, eu fui chamado para ir numa casa. Uma mulher estava possessa dentro dessa casa. Aí quando eu chego nessa casa, o fuzuê estava na cozinha. Quando eu chego na cozinha, mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas e a mulher lá caída, se contorcendo. Algumas pessoas segurando ela ali no chão e em pé um monte de gente, e cada um orando, todo mundo ali orando. E uma coisa que eu nunca me esqueço, uma dessas pessoas, um senhor já de idade, ele deve ter ido no quintal, aí ele pegou 2 galhos de pinhão roxo. E com esses 2 galhos de pinhão roxo fez uma cruz assim, ó. E tava colocando em cima daquela mulher possessa uma cruz formada com galho de pinhão roxo. Aí eu cheguei e vi aquele negócio, me agachei ali ao lado daquela mulher. E antes de orar, repreendendo o demônio, eu falei, gente, ó, agora fique quieto, sossegue agora, não diga uma palavra. Coloquei a mão na cabeça daquela mulher, expulsei o demônio e ela voltou a si. Mas olha só, tava todo mundo ali orando, até com uma cruz com um galho de pinhão roxo e nada. Fazer o quê? Tava sem fé. Com certeza ali tinha tudo, até galho de pinhão roxo, mas não tinha fé. Não tinha fé. Mas por quê? O nome de Jesus, meus irmãos, tem poder. E todo aquele que ora com fé em nome de Jesus vê o poder de Deus se sobressair sobre todo espírito maligno, sobre toda ação de Satanás. Por quê? Porque Jesus Cristo nos deu esse poder. Jesus Cristo nos deu essa autoridade. E isso, meus irmãos, deve ser aplicado especialmente, na verdade, necessariamente, e em primeiro lugar, dentro da casa. Grande Deus. Do que adianta eu ficar de casa em casa expulsando o demônio e dentro de casa eu não fazer isso? Do que adianta eu ficar de casa em casa, Deus abençoe essa casa, Deus abençoe esse lar, Deus abençoe essa família em nome de Jesus, e dentro da minha casa eu não clamar, eu não proclamar essas palavras de fé em favor da minha casa, em favor da minha família? Eu vou estar fazendo um trabalho de tolo, eu vou estar fazendo um trabalho em vão. O poder e a autoridade que Deus nos dá, meus irmãos, em Cristo Jesus, contra Satanás e seus demônios, tem que começar a ser usado, a começar de dentro da nossa casa. A começar de dentro da nossa casa. No início do dia, meus irmãos, e no final do dia, assim que você levantar e antes de você dormir, ore. Ore dentro da sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, repreendendo toda a fúria do inimigo, repreendendo toda a obra de Satanás, declarando. Eu sempre gosto de usar essa expressão. Satanás aqui dentro da minha casa, não. Aqui dentro da minha casa, quem manda é Jesus. Eu já ouvi muitas vezes em contendas, em desavenças dentro do lar, eu já ouvi muitas pessoas abrir a boca e dizer o seguinte: quem manda nessa casa sou eu. Pode até ser uma verdade no que diz respeito à família. Na família, quem manda é o pai, a mãe também manda. Então eles podem abrir a boca diante dos filhos e dizer: nessa casa quem manda sou eu. Mas isso, nessa casa quem manda sou eu, para Satanás não tem nenhum poder. Meu Deus. Agora, quando você abre a boca para dizer: Satanás, na minha casa quem manda é Jesus, Satanás treme na base. Satanás e seus demônios tremem o joelho quando um homem, quando uma mulher, quando um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, abre a boca com fé e dizer: Satanás, aqui dentro da minha casa não. Quem manda na minha casa, Satanás, é Jesus Cristo. Portanto, tire as tuas mãos imundas da minha família, tire as tuas mãos imundas da minha casa. É necessário, meus irmãos, usar essa autoridade. É necessário, meus irmãos, usar essa autoridade. Voltando à juíza de Guaratinga, ela não é juíza da comarca de Guaratinga só quando está dentro do fórum, não. Se ela estiver andando pela rua, se ela estiver na fila do mercado e ser necessário ela usar a autoridade dela, ela vai usar. Experimente desacatar essa mulher na fila do mercado. Ah, meu irmão. Ela é juíza o tempo todo, ela usa a autoridade dela o tempo todo. Assim somos nós, é o tempo todo. O tempo todo. A começar de dentro da nossa casa, em todo o tempo, precisamos usar essa autoridade que Jesus Cristo nos deu e pisar nas serpentes, pisar nos escorpiões, pisar e repreender o poder de Satanás que se levanta contra a nossa casa. Não devemos desperdiçar o que Jesus Cristo nos deu.
autoridade. Autoridade para vencer Satanás, autoridade Glória a para Jesus. ser um homem e uma mulher valente. Valente na fé, valente na obra e no reino de Deus, a começar de dentro da casa. É, Jesus. Amém? Glória a Deus.